Como fazer metas para o próximo ano que verdadeiramente serão cumpridas. Escrevendo a um povo que nunca chegou a ver Jesus, mas que mesmo assim cria no Filho de Deus, o Redentor do mundo. E nós também nunca vimos Jesus por carne e osso, mas nós cremos no Filho de Deus. Capítulo 1, versículo 6 vai dizer assim: Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor e glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Nesse tempo de 2025, eu passei por várias provações, por coisas que me amadureceram muito, mas também que me deixaram muito tristes e muito angustiada. Quando eu li esse versículo, eu lembrei dos processos que passei nesse ano, mas em que todos eles resultaram em honra e glória a Deus. Quando eu estava na igreja e eu honrava e louvava o nome do Senhor com cânticos e hinos de alegria, eu lembrava das ruínas, eu lembrava dos vales, mas mesmo assim eu adorava o Senhor. E foram momentos valiosos da minha vida, porque eu aprendi a louvar e a engrandecer o nome do Senhor, mesmo passando por processos difíceis. No verso 13, vai dar exortações à santidade. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, e sejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Cristo Jesus foi revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando os viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também, em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos como eu sou santo. A principal meta que nós devemos colocar para o próximo ano é ser santo como Jesus é santo. Devemos praticar a santidade e ser santo como Ele é santo. Jesus deve ser a nossa maior referência. A nossa maior meta de todas as outras é ser como Ele é. É ser como Ele é, amável, doador, genuíno, verdadeiro, fiel, um Deus santo. Como filhos de um Deus santo, nós devemos ser santos também. No verso 24, ainda no capítulo 1, vai dizer: toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Pedro estava dando um aviso, sabe? Não venham a se corromper com os padrões desse mundo. Não venham a ouvir as outras vozes dizendo que Jesus não veio como Salvador, Ele veio. Hoje em dia nós temos muitas coisas ao nosso redor e eu não tenho muitas pessoas que venham ao meu redor e digam que Jesus não veio como filho. Mas eu tenho muitas vozes da minha própria mente que dizem que eu não sou capaz, que dizem que eu não sou suficiente. E é com essas vozes que eu preciso lutar todos os dias da minha vida. Então a Bíblia mesmo diz para nós estarmos preparados. Preparados, com fé no Senhor. Isso é um padrão da santidade, estar preparado. Estar preparado porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Eu vi o filme de Nárnia esses dias. E eu vi como a Lúcia, que é uma das personagens principais do filme, ela tinha uma intimidade muito grande com o leão, que no livro do C.S. Lewis simbolizava Deus. Ela tinha uma sensibilidade muito grande, um relacionamento muito grande, maior do que todos os outros, porque ela era criança. Ela não tinha preocupação com a sua reputação, o que os outros iriam achar, no que ela acreditava ou não, ela só queria agradá-lo. Ela só queria estar ali com ele. E é sobre esse coração de criança recém-nascida. Uma criança recém-nascida tem dependência. E também era sobre isso que eu queria falar, sobre dependência. Praticar a santidade. Buscar ser como Jesus. E uma delas também é deixar que o ano seja como Deus quer. Não como nós queremos. Nós colocamos muitas metas e esquecemos do que Deus quer. O que Deus quer para a minha vida. Sabe, uma das coisas que eu recebi no ano de 2024 sobre o ano de 2025 é que não era para mim me afastar da presença. Eu não sabia que o ano de 2025 seria um ano tão tentador,
de sair da presença. Mas quando eu pensava em sair da presença, eu não pensava que eu iria morrer, que eu iria ter uma vida difícil, não. Porque a vida longe de Deus também é fácil. Mas não é essencial, não é perfeita, não é genuína. A vida longe de Deus, espiritualmente falando. Nós que temos o Espírito Santo, quando nós sentimos que Ele está dentro de nós machucado, nossa alma grita, nossa alma dói. Mas quando eu lembrava da presença de Deus, a minha alma chorava, porque eu lembrava que eu não teria Deus perto de mim. E nada disso faria sentido, nenhum bem material faria sentido sem a presença de Deus na minha vida. Então, uma das coisas que nós também devemos colocar como metas é não se afastar da presença. Em meio a um mundo que nos coloca tantas possibilidades, tantos manjares. As Crônicas de Nárnia também vai colocar os manjares. Sabe, o diabo nos oferece coisas doces, não é coisas tristes. O diabo vai te oferecer o fogo, mas não vai queimar na sua mão, não vai doer. Você vai pegar o fogo, vai ser doce, vai ser bom. Mas a verdade é que quando o diabo nos oferece o pecado e nós agarramos, depois que nós fizemos o pecado, ele nos deixa sozinhos. É isso que ele quer, que nos afaste de Deus. Então a exortação à santidade na carta de Pedro é exatamente isso. Nós sermos santos como ele é santo. Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Não foi pelo diabo, foi pelo Espírito Santo. Mas sabe por quê? Porque Deus queria mostrar ao diabo que Jesus, mesmo sendo humano, ele seria sem pecado. Porque a Bíblia sempre falou que a humanidade precisava de um cordeiro sem defeito para morrer por ela. Então Jesus veio. E se Jesus tivesse pecado sequer uma vez lá no deserto, toda a missão da santidade e da redenção seria dissipada ali naquele momento, mas não foi. Porque Jesus foi santo, mesmo sendo tentado no deserto. Mas a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Mas o Espírito Santo leva Jesus ao deserto, para que ele seja tentado por um inimigo. E ele tenha passado por aquela missão, para mostrar ao diabo que ele era santo, que ele era o escolhido, que ele era filho de Deus. Da mesma forma, Deus nos coloca em provações. Deus nos permite ser colocados em provações. A palavra, na carta de Pedro, também diz que nós passaremos por muitas provações. Mas cada provação que nós passamos com o coração rendido a Deus é um tapa na cara do inimigo, dizendo que nós somos filhos do Rei e que o sangue do Senhor foi perfeito para salvar a nossa vida. Para que o diabo seja condenado sozinho. Então, metas para o próximo ano: ser santo como Deus é santo, buscar a santidade, buscar estar mais próximo, ler a Bíblia, se aprofundar na palavra. Deus falava que o povo dele perecia por falta de conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos estar atentos. A Bíblia diz, não é para dormir, é para ficar atento. É para ficar atento às ciladas do inimigo. Segunda coisa, dependência. Nós precisamos depender de Deus. Nós não queremos colocar muitas metas nesse ano, falando, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo. Então eu vou trabalhar muito. Claro que você tem que trabalhar muito. Mas quando Deus diz que Ele vai te entregar algo, é porque Ele vai te entregar algo. Você faz a sua parte, mas a parte da dependência é com Ele. Tem gente que não dorme de noite preocupado. A preocupação não vem de Deus. Diz holandeses ansiosos por coisa alguma. Quando Marta e Maria estavam lá naquela casa, Marta estava preocupada, querendo arrumar tudo. Deus olha para ela e diz, Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas. Com muitas coisas. Marta precisava ser mais como Maria, dependente. Marta não estava só querendo agradar a Deus. A gente pensa que Marta estava só querendo agradar a Deus. Não, Marta estava preocupada. Marta estava ansiosa com a manhã, andava ansiosa. Então Deus dá uma lição a ela. Marta, não fique preocupada, não fique ansiosa. Maria estava dependente. Maria estava dependente. Nós precisamos ser mais dependentes num mundo onde nós precisamos ser tão eficientes, ser como máquinas, estamos toda hora produzindo. Precisamos ser mais dependentes em Deus. A nossa terceira meta, esqueci de novo. Eu tô aqui embaixo, eu senti ela levantar bem na hora. A terceira meta é confiar nos processos. Muitas das vezes Deus vai colocar processos na nossa vida. Nós queremos as promessas, nós queremos aquilo que Deus tem para entregar, mas os processos nos aproximam dele. A oração mais íntima que nós temos com Deus é quando nós estamos na tristeza, quando nós estamos passando por momentos difíceis. A oração de alegria é tão maravilhoso,
Mas você vai olhar os salmos de Davi, o que ele escrevia. Ah, Senhor, por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Esperar em Deus. Esperar no processo. Algumas coisas não acontecem. E algumas coisas não vão acontecer esse ano como você quer. Já estou te avisando. É para você confiar no processo. Deus, ele tem planos diferentes. Ele tem momentos diferentes para fazer as coisas. O tempo de Deus é diferente. Existiam várias coisas que eu queria para 2025 que não aconteceram. Tantas metas que eu fiz e não se findaram, não aconteceram. E eu me frustrei, porque eu havia me dedicado, achei que havia me dedicado. Se foi caro, eu não queria que acontecesse. Se acontecesse, você não estava preparada. Se acontecesse, não era o meu momento, não era o que eu queria. Eu fiz tantas perguntas, mas todas elas, como eu dizia aqui em Pedro, todas as minhas provações me levaram a um lugar só, a um lugar de adoração. Se as suas provações não te levam a um lugar de rendição, a um lugar de adoração, tome cuidado. Talvez as suas provações sejam você mesmo que está colocando na sua vida. Peça a Deus que Ele faça você crescer. É uma oração difícil. Crescimento dói. Crescimento dói, os ossos doem. Quando a gente está crescendo, os ossos doem. Os hormônios, quando eles estão se florescendo, eles doem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o crescimento é necessário. É no crescimento que a gente amadurece, é no crescimento que as coisas acontecem. Se você não crescer, você vai continuar morando e dependendo dos outros. Se você não crescer, você não vai ter maturidade. Se você não crescer, você nunca vai poder andar na rua sozinho. A gente estava ouvindo a pregação e a pregação falava sobre a águia, como ela fazia os seus filhotes aprenderem a voar. Ela levava eles ao céu 2 vezes, ela levava em um lugar alto, os deixava cair, quando eles estavam para cair, ela os agarrava de novo. E na 3ª vez, quando ela fazia isso, os filhotes já estavam aprendendo a voar. Primeiro é a dependência. Eles dependem dela para que ela venha e traga comida. Segundo é o aprendizado, o processo. Meu Deus, que susto ser deixada cair de tão alto. E o terceiro é aprender. Aprender e amadurecer. Se um dia você for jogado de um lugar muito alto, você vai saber voar. Quando Jesus estava no deserto, ele soube contornar a situação com o diabo. Ele soube falar da palavra. Mas me diga, se você for levado ao deserto hoje, o diabo te tentar com muitas palavras de acordo com a Bíblia, você vai saber? Você vai saber falar para ele? Não, olha, mas a Bíblia diz isso. O que você está falando? Tudo bem? É verdade, mas a Bíblia diz isso aqui. Eu queria terminar esse vídeo falando sobre o capítulo 4, o que diz no verso 2. O título desses versículos aqui na minha tradução está escrito assim: sofrendo por ser cristão. Diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Eu não sei vocês, mas às vezes eu me sinto assim, como se algo estranho estivesse acontecendo, como se algo não estivesse no seu devido lugar. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios, contudo se sofre como cristão. Contudo se sofre como alguém que pratica a santidade, que não participa das rodas de escarnecedores, que não pratica fofoca, que não dá início a ruínas, que não dá início a brigas, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro conosco. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E esse verso 18, ele é um pouquinho mais forte, mas ele
é eficiente, ele é perfeito para aqueles que creem. E diz assim: e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e do pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Eu acho que esse versículo ele pode resumir o que eu falei até agora. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, o que eu falei sobre entregar as suas metas à vontade de Deus, devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Aqui nós temos a consciência e a prática. Você confia a sua vida a Deus e você pratica o que é devido ser praticado. Você tem a prática e a confiança. Você tem a sua parte e a parte de Deus, juntos. Você entende quando você está alinhado com Cristo. Suas metas acontecem. As metas da vontade de Deus acontecem. Nós colocamos metas terrenas na nossa vida que não acontecem. E Deus fala: não era a minha vontade. Não era o meu tempo. Você pode se frustrar. Existe uma conversa que eu tive com meu pai. E eu quero terminar com isso. E eu tenho 2 irmãs por parte de pai. E ele me disse uma vez que se elas estivessem correndo, indo em direção a um buraco, ele puxaria elas com toda a força para elas não caírem nesse buraco. Se iria doer o braço delas ou não, ele não queria saber. Ele iria puxar elas. Porque iria doer bem mais elas caírem no buraco. Aquela conversa me marca até o dia de hoje. Deus nos puxa para nos livrar de coisas futuras. E dói. Dói, arde o nosso peito. E nós não entendemos. Mas se nós tivéssemos uma visão panorâmica do nosso futuro, do tempo que estamos agora e do nosso futuro, nós entenderíamos mais as promessas de Deus. Então, se Deus te puxou em algum momento esse ano, de que você não caísse em um buraco fundo e doeu o seu braço, não chore. Não se desanime. Se doeu é porque Deus estava te livrando de algo maior. Então, confie as suas metas, os seus projetos às mãos de Deus. E tenha uma coisa em mente: se der certo, é porque Deus permitiu e Deus está com você. Se não der certo, é porque foi da vontade dele. Quando nós entendemos que algumas coisas não dão certo na nossa vida, porque era a vontade de Deus, nós ficamos em paz. E é uma paz que excede todo entendimento. Ah, Júlia, mas não deu certo aquele projeto que você quis. Essa era da vontade de Deus. Vamos confiar. Vamos descansar. Vamos descansar no colo do Pai. Vamos praticar o bem. O que é praticar o bem? Leia a palavra. Está lá, é um manual de vida. Amém, meus irmãos. Vamos confiar no Senhor. Para esse ano, é isso que eu quero. Eu queria fazer uma oração para que você tivesse um ano confiando na presença de Deus. Ai, que o Senhor abençoe os teus filhos. Que o próximo ano, Senhor. Pai, Senhor, que esse ano seja um ano de alegrias e de bênçãos que vêm do céu. Que seus filhos, Senhor Jesus, eles possam ser cheios da tua presença. Praticar a santidade, Senhor. Sim, Jesus, que as tuas exortações sejam uma alegria para eles, Pai. Ah, Senhor Jesus, que eles exultem com tanta alegria na tua presença. Que eles possam, Senhor, seguir os teus caminhos e ser santos como tu és santo, Senhor. Ser como Jesus é. Praticar a santidade, confiar no processo, confiar, Senhor, nas tuas promessas, dependência, Senhor, que haja dependência sobre a vida deles, que eles não se preocupem com coisas algumas, mas confiem no Senhor. Ah, Jesus, que esse ano, Pai, seja um ano de confiança, seja um ano de promessas dos céus, Senhor, sendo cumpridas, seja um ano que eles entendam a vontade do Senhor e cresçam em santidade e maturidade dos céus. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, e obrigado, Senhor, pela estação que cada um está passando. Que o Senhor faça com que eles confiem, Pai, nas tuas mãos sobre a vida deles. E o Senhor abençoe os teus filhos e envie eles para fazerem a tua vontade, para serem como os apóstolos, pregadores da palavra, em qualquer lugar que eles estiverem, Senhor. Que eles lembrem que eles são filhos amados do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.